Você está ouvindo ao Pode Curiar. Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso novo episódio do Pode Curiar. E no papo de hoje, a gente vai abrir o leque da neurociência. Lembra que a gente falou lá no episódio 4 com a Kátia? E hoje a gente vai trazer a pedagogia das cores para o Pode Curiar para a gente conseguir entender melhor como a intencionalidade pedagógica no uso das cores pode agregar e muito no dia a dia das escolas. E para ter esse papo conosco, com essa temática mega interessante, a gente vai chamar a nossa convidada Solange de Pera Guelles, uma das precursoras da pedagogia das cores no Brasil. Solange, seja muito bem-vinda! Conta pra gente um pouquinho sobre quem é você e como você chegou até a área da educação. Obrigada, Adriana, pelo convite. Bom, eu sou pedagoga, sou pós-graduada em neurociência, educação infantil e aprendizagem. Eu tenho a formação também em cromoterapia, Reiki, Mindfulness e Yoga como ferramenta terapêutica para crianças. E eu cheguei na área de educação após me formar em pedagogia. E eu já trabalhava com cromoterapia para crianças. Empiricamente, eu já entendi a importância dos estímulos das cores da cromoterapia para as crianças e como isso ajudava dentro de uma escola. Então, eu comecei a pensar, nossa, esses estímulos tão ricos, eles deveriam estar dentro do ambiente escolar. E assim nascia a pedagogia das cores, resultado de anos de trabalho com crianças. E o curioso dessa história é que, quando eu cursava pedagogia, eu já trabalhava com cromoterapia, mas eu nunca havia pensado nessa conexão, nunca havia criado essa conexão das cores da cromoterapia no ambiente escolar. Aí eu penso que talvez fosse por conta dos teóricos, né? A gente se envolve muito com as ideias deles e a gente acaba esquecendo das nossas. Não, ótimo ponto, Solange. Às vezes na universidade a gente vê muita coisa, mas na prática a teoria é outra, né? Como a gente trouxe também no episódio de formação de professores. Então a gente sempre conseguir entender a partir da teoria como melhor aplicar na prática e no nosso contexto, né? Que é o que de fato vai fazer a diferença, né? Pra gente e pros nossos alunos também. Então, Solange, você trouxe aqui, né, o seu background, de onde você veio. Então conta pra gente aqui, pra quem tá ouvindo, de uma forma bem simples, assim, em uma frase, em um parágrafo. Como que você define a pedagogia das cores? Para quem nunca ouviu falar sobre pedagogia das cores, como você traz essa definição? Defino a pedagogia das cores como uma metodologia que utiliza o estímulo das cores da cromoterapia no ambiente escolar, favorecendo o aprendizado e o equilíbrio comportamental do aluno. Então, eu gostei que fomos muito objetivas aí, arrasou, Solange. E partindo desse contexto, né, de usar as cores dentro da escola e dessa rotina escolar, partindo desse ponto, explica pra gente um pouquinho de que maneira a pedagogia das cores pode afetar o currículo escolar e como ela pode se aproximar do currículo escolar. Eu diria assim, a pedagogia das cores ela não afeta o currículo escolar, porque ela apenas vai acrescentar cores no ambiente e nas atividades pedagógicas. A escola vai seguir com seu currículo vigente. Vai ter um ambiente bem preparado com as cores certas, em doses certas e atividades que exploram os estímulos e as propriedades das cores. Isso vai fazer toda a diferença no ambiente escolar. E o currículo não será afetado de maneira alguma. Então, não é que a gente está falando, né, de uma disciplina nova, de um trabalho novo. É um complemento ao que já tem e a estrutura da escola. É isso? Exatamente, é um complemento, porque como ela não altera o currículo, ela vai só acrescentar os estimuladores, o rendimento do aluno vai ser muito melhor. Ao longo da nossa entrevista, eu vou te explicando um pouquinho mais como funciona isso. Perfeito, então já vamos começar, né, aqui, Solange. Então, assim, quando a gente fala, né, de trazer a aplicação da metodologia da pedagogia das cores na educação infantil, por exemplo, eu imagino que a gente não esteja só falando de pintar a parede e colorir atividade. Como que o professor pode, então, partindo, né, da pedagogia das cores, usar as cores com intencionalidade pedagógica? Como que funciona isso? Bom, na educação infantil, os espaços são todos coloridos, mas nem sempre essas cores são pensadas para cada ambiente ou para cada atividade que o professor oferece para aquela criança. É preciso que o professor ele conheça os estímulos e as propriedades de cada cor para poder explorar esses benefícios e tornar uma aula mais prazerosa, objetiva, né, agradável. Em meus livros e no site, eu falo muito sobre as cores, como o professor pode utilizá-las no ambiente escolar.
E nós não estamos falando só de pintar paredes, né, e realizar atividades coloridas, nós estamos falando de um professor mais preparado, um professor que explora algo que está disponível gratuitamente, que são as cores e esses estímulos que elas proporcionam. A intenção é tornar o ambiente mais produtivo, mais equilibrado, gerando um bem-estar. Assim, eu estou bem, você está bem, todos estão bem e o objetivo é alcançado. Perfeito, Solange, muito bom. Então é isso, né? Não é só essa questão de colorir, é trazer essa intencionalidade para o processo de aprendizagem para os alunos, né? E aí eu te pergunto, como que a gente consegue relacionar isso com a neurociência? Eu fui justamente fazer uma pós de neurociência porque eu queria saber um pouco mais sobre o nosso amigo cérebro, porque ele é sensacional, fabuloso, e justamente como as cores interagiam, como as cores reagiam dentro do cérebro, porque as cores, né, elas estimulam mesmo sem o nosso consentimento. Então, eu queria saber como funcionava ali dentro do cérebro. E através da neurociência, realmente há explicação. A neurociência, ela explora as cores do marketing, né? Ela vai explicar as cores dentro do marketing e no cérebro. E a pedagogia das cores vai explicar as cores no cérebro voltadas para a educação. A pedagogia das cores ela trabalha com 8 cores, né? E essas 8 cores realmente são pensadas para o ambiente escolar porque os estímulos que elas proporcionam vão gerar melhorias para a educação, tanto no comportamento do aluno, no desenvolvimento dele e na facilidade de aprender. Porque cada cor vai ter os estímulos. Então, nós trabalhamos com 8 cores. O azul, o amarelo, o rosa, o vermelho, o laranja, o verde, o marrom e o violeta. E cada cor, ela tem a propriedade que vai enriquecer aquele ambiente, vai enriquecer aquela atividade. Acho que você traz um ponto importante que, de fato, é isso. As cores, elas são muito exploradas, né? Pelo marketing, por exemplo, nas empresas, né, de comida, de fast food, a gente sempre fala muito isso. Quem estuda comunicação também, né, acaba indo bastante para essa interpretação e fazer essas análises, né, de qual cor funciona melhor no marketing. Então, sabendo que a neurociência, né, existe esse respaldo que a neurociência traz de como as cores reverberam, né, no nosso cérebro, por que não usar isso também para a educação e para potencializar esse aprendizado, né, dos nossos alunos, que é sempre o foco. Então, muito nessa linha, né, da questão prática do professor aplicar em sala de aula, conta um pouquinho pra gente, Solange, como a pedagogia das cores pode funcionar para ajudar o professor a desenvolver uma atividade em sala de aula, por exemplo. Eu vou explicar contando sobre uma professora, né? São vários casos que eu tenho, mas eu gosto muito desse. Ela entrou no nosso site, por acaso, e começou a ler. Como ela gostava, né, desse tema das cores, ela começou a ler, começou a se interessar. E ela pensou, não, eu vou testar a cor amarela, já que falou todos esses benefícios da cor, eu vou tentar ver se dá certo. Então, o que ela fez? Ela é professora em uma escola particular e ela dá aula de reforço. Então, ela foi com uma blusa amarela, porque lá no meu site eu até explico vários artigos a importância da roupa do professor quando não é o uniforme da escola, né? Uma parede pintada ou apenas uma faixa pintada na parede, ou simplesmente uma flor, na cor que você quer trabalhar com seus alunos. Então, as crianças chegaram, né? E ela me narrou que naquele dia ela notou a diferença do rendimento dos alunos. E ela ficou muito surpresa. Ela ficou surpresa, mas ainda não estava convencida. Então, nas aulas seguintes, ela começou a utilizar folhas de sulfite na cor amarela. E ela viu que o resultado era muito bom. Os alunos aprendiam com mais facilidade. E uma aula de reforço é para quê? Uma aula de reforço é para reforçar aquilo que foi aprendido ou não foi aprendido, né? Para a criança aprender aquilo. E a cor amarela, no material pedagógico, na folha amarela, fazia toda a diferença. Por quê? A cor amarela, ela estimula o querer, o que é oferecido, e que era oferecido naquele momento, conhecimento. Então, a cor amarela, ela expande o campo mental, facilitando o aprendizado. E essa cor, ela vai atuar na área pré-frontal do cérebro. Então, muitas emoções, fortes emoções, ansiedade, elas podem causar alguns bloqueios de raciocínio, prejudicando o aprendizado da criança. Já com o estímulo da cor amarela, o que vai acontecer? Essa cor vai chegar, aqui nós estamos falando de cromoterapia. No chakra frontal, cor amarela, ela vai limpar esse chakra, tirar todos esses obstáculos, esses bloqueios. Por quê? Assim, a cor chega até o hipocampo, relacionado à memória e ao aprendizado. Então, a cromoterapia faz esse trabalho, ela limpa, ela recarrega os pontos de conexão corpo e mente e torna tudo muito melhor, né? Isso, por exemplo, é uma ferramenta, né, uma metodologia que pode ser aplicada com diferentes idades, ou seja, as crianças de todos os segmentos? Vai desde a mais tenra idade, né? Eu falo assim que é de 0 a 100, né? Porque
As cores, elas têm muitos benefícios, elas possuem muitos benefícios. Hospitais usam cromoterapia. Então, por que a escola não? Por que a escola não pode aproveitar um benefício gratuito? Porque as cores estão aí de graça, né? É lógico que pintar uma parede custa, mas também não custa tanto. Mas um professor usando uma roupa, uma flor amarela, faz toda a diferença, né? Acho que tudo acaba contribuindo, né, para o ambiente que a gente está mesmo, de fato. E aí, Solange, então a gente falou, né, que, por exemplo, a pedagogia das cores não é só pintar, a escola pintar a parede e tá tudo resolvido, né? Como que os professores podem, de fato, trazer essa pedagogia para aplicar em atividades? Então, você já trouxe, né, isso, por exemplo, de trazer folhas sulfite, né, chamex ali, como os meus alunos chamavam no Maranhão, colorida, por exemplo. Então, em vez de propor uma atividade numa folha branca, trazer uma folha colorida. Tem alguma outra atividade? Então, que maneira os professores podem colocar as cores com mais intencionalidade no seu dia a dia? É na elaboração de alguma atividade? É usando cores na lousa? Como que isso funciona? Então, eu tenho exemplos de escolas onde eu realizei, né, workshop, que as cores foram mudadas. Por quê? O amarelo foi colocado na parede do quadro negro. Então, a escola foi pintada. Essa parede é o suficiente. Teve escolas que me mandaram fotos de suas escolas. O que acontece? É muito importante saber quem é aquele público, sabe, que vai ocupar aquele espaço. Eu tenho alunos com déficit de aprendizado, eu vou utilizar o amarelo, porque o amarelo vai ajudar a tirar esse bloqueio. Agora, eu tenho alunos muito agitados, eu posso utilizar a cor azul, verde, que são cores que estimulam a harmonia, o equilíbrio, né? Calma. Então, tudo isso tem que ser pensado. Quem é que vai ocupar aquele espaço? Quando eu falo em pintar uma parede, porque é uma coisa que vai ficar ali, não digo para sempre, mas pelo menos por algum tempo. Então, quem é aquele aluno? Quem é aquele público que vai frequentar aquele local? Sempre tem que ser feito esse estudo, né? Eu diria quase que uma anamnese, quem é, quem são, o que precisa, você entendeu? Aí sim eu posso mexer na cor. Agora, quantas atividades, eu posso fazer a atividade na hora que eu quiser. Meus alunos, eu vejo a necessidade deles naquele momento e utilizo a cor que eu acho que é necessária. Por isso que é interessante os professores conhecerem os estímulos de cada cor. Então, a turma está muito agitada? Faz alguma coisa utilizando a cor azul. A turma está muito assim, se relaciona, um pessoal muito fechado. Vamos trabalhar a cor laranja com esse pessoal, vamos socializar, entendeu? Então, o professor tem que conhecer os estímulos das cores para saber o que ele vai usar ali naquele momento, a cor que ele vai utilizar na atividade. A atividade dele segue em matemática, ciência, não importa. Ele só está acrescentando cores, nada mais. Você vê que não mexe no que ele está ensinando, só vai acrescentar os estímulos das cores, as suas propriedades riquíssimas, que vai ajudar muito aquela criança, aquele aluno. Perfeito. Então, seguindo essa linha, seria, por exemplo, às vezes o professor vai aplicar uma atividade ou uma prova impressa. E aí essa prova, em vez de ser impressa numa folha sulfite chamex branca, eu imprimo numa outra cor. É tipo isso? É mais ou menos por aí que a gente está falando? Poderia ser isso também. Ele pode imprimir a prova dele numa folha amarela, que ele já vai estar abrindo o campo mental do seu aluno e estimulando ele a lembrar tudo aquilo que ele já fez, né, sobre aquela matéria e tendo facilidade no aprendizado. Aí é bem aquela coisa, né? A folha branca não tem aquele negócio, esqueci tudo, nossa, deu branco. Então, com o amarelo, isso não vai acontecer. Agora, te ouvindo falar, eu lembrei de uma atividade que eu fiz com os alunos, que era, eu separei eles por equipes e eles tinham que responder, né? Algumas temáticas, era uma atividade de revisão para a prova. E eu senti que eles super se engajaram e tal, rolou um engajamento ali. Mas, por exemplo, uma atividade como essa, de que a turma está dividida em grupos ali, eu poderia trazer as cores para trabalhar junto? Ou seja, cada grupo escolhe uma cor, cada grupo tem que responder numa cor. Como que isso a gente poderia aplicar nessa atividade, por exemplo? Por exemplo, nessa atividade, você é a professora, você conhece o seu público, conhece cada um, sabe quem é o bagunceiro, o estudioso. Então, faria o quê? Faria, por exemplo, umas pulseirinhas coloridas e separaria o pessoal por cores. Então, pegava, juntava o pessoal diferente, sabe? As cores, o legal das cores é que elas se misturam e uma não interfere nas propriedades da outra, né? Então, eu separaria o pessoal por cores, juntando todo mundo, por exemplo, na cor azul, é uma equipe. Mas ali estaria o aluno bagunceiro, o aluno engraçadinho, o estudioso, você entendeu? Porque ia dar um resultado muito interessante.
pense no resultado final de uma atividade com um público tão misto, porque geralmente quando você faz alguma coisa em equipe, o pessoal já tem as panelinhas, tá todo mundo ali separadinho, fulano, não sei quem. Imagine você fazendo isso aleatoriamente, através das cores, e cada grupo sentindo melhor aquele estímulo que a cor está proporcionando. O resultado seria muito interessante. Eu gosto e já imagino, assim, né, todas as vezes que a gente tem, por exemplo, gincana, algum interclasse, eles têm que se separar por times e cores, eles super engajam, né? Então, acho que é uma boa ferramenta mesmo, né? Já super visualizei, assim, na sala os alunos com pulseira colorida e se movimentando pela sala. Gosto muito dessa imagem. E até seguindo essa linha de pensar em atividades, por exemplo, né, teve o episódio 2 aqui do podcast, que a gente falou sobre a metodologia de rotação por estação. E acho que seria legal, por exemplo, trazer as cores nessa metodologia ativa, né? Cada estação tem uma cor, a atividade, né, às vezes as instruções estão passadas em papel de determinada cor. Como que você encararia usando as cores numa rotação por estação, por exemplo? Daria para o professor aplicar? Sim, aí ele pode também aplicar, sim. Vai trabalhar com a cor azul os alunos mais agitados. Por quê? Porque o azul acalma, equilibra. Então, um aluno mais agitado, ele vai ficar mais calmo. O azul é um facilitador dos estudos, né? Então, imagine você ter uma turma que é agitada, um pouco mais tranquila. É engraçado que é assim, né? Eu tenho uma atividade que eu realizo no começo do meu workshop que chama Dinâmica das Bolinhas. Então, o que eu faço? Eu tenho 8 cores, que são as cores que eu trabalho com a pedagogia das cores, 8 lápis, um de cada cor. Eu passo um papel e peço para cada um fazer uma bolinha, pegar um lápis que ela quiser. E aí a pessoa faz, né, uma bolinha da cor que ela achou que deveria. Ela pega o lápis e faz a bolinha. No final, eu conto para ver qual bolinha foi mais usada. Geralmente, a bolinha nos cursos sempre ganha é azul. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está muito eufórica, agitada para saber, será que eu vou aprender? Será que o curso é bom? Será que não é? Outras vezes a pessoa chega já em cima da hora, né? O curso já está quase começando, a pessoa chega outra hora, chega já o curso andando. E o que acontece? O cérebro, ele vê o que a pessoa está precisando naquele momento, que é o que? É calma, equilíbrio. Então, o cérebro já vai direto na cor azul, entendeu? Então, é assim que funciona. Para trabalhar as estações, pegaria um estímulo que cada turma precisasse, entendeu? Trabalharia esse estímulo com a turma, para que melhorasse desse um up, vai, dos alunos. Eu gostei muito disso que você trouxe e até pensei, por exemplo, né, às vezes a gente chega do intervalo, por exemplo, né, e tá aquela agitação na sala, né, voltou da educação física, né, aquela coisa louca. Seria uma atividade legal de fazer com os alunos, né, de, por exemplo, trabalhar com cores até para ajudar eles a se acalmarem, né, desse momento, que é muito difícil, né, os professores que têm as aulas depois do intervalo, a gente sabe que é puxado, né, até eles se tranquilizarem e voltarem ali no eixo é complicado. Então, às vezes, fazer uma atividade dessa, né, para trabalhar, até para eles olharem também, né, como tá esse bem-estar, e até para o professor também saber direcionar a energia da aula, né? Sim, faz muito sentido mesmo. E mesmo quando o professor vê que a turma dele está desanimada, ou precisando de alguma coisa, ele pode fazer a dinâmica da bolinha e ver que cor ele pode usar na atividade seguinte para animar um pouco o pessoal, né? Por exemplo, o pessoal está desanimado, vamos utilizar uma cor vermelha, então laranja. Então o professor ele já vai saber. Por isso que eu falo que é importante o professor sair da caixinha e aprender os estímulos das cores, saber para que serve cada cor. Porque a aula dele vai ficar muito mais rica, interativa. O mundo aqui fora é muito estimulante e a escola não. O professor fica ensinando sempre as mesmas coisas e as crianças já não querem mais aprender aquelas mesmas coisas. Você tem que trazer um diferencial para dentro da sala de aula. Senão, como eu digo, você vai ter uma sala de corpo presente, né? Porque espírito, né? A mente está lá fora, no videogame, está em outro lugar. Então, você fica aquela sala, todo mundo quieto, mas ninguém está ali, né? Então, tem que ter um estímulo bom, tem que fazer esse pessoal ficar ali e acreditar no que você está oferecendo para eles. Perfeito, e eu acho que as cores, então, né, entram muito para complementar, né, o currículo, como a gente falou, não altera o currículo, mas pode potencializar, e muito nessa linha de entender o termômetro mesmo, né? E o professor, a partir disso, de entender o termômetro da sala, como melhor ele vai realizar as próximas atividades, entendendo, né, que injeção de ânimo precisa colocar ou não, se a turma precisa estar mais engajada ou estar mais tranquila. Acho que isso é super fundamental, né?
E você trouxe agora, Solange, um ponto super importante, que é as escolas, né, muitas vezes, elas não trazem essa vida externa para dentro, né? Então, assim, por que, por exemplo, a gente não tem um uso das cores que são usadas de maneira muito diferente nos segmentos das escolas? Ou seja, na educação infantil, poxa, a gente vê, né? As salas são muito coloridas, as paredes, o mobiliário, principalmente, às vezes o chão, né? Tem muitas coisas desenhadas, muitas atividades, muitas ilustrações nas salas e isso vai ficando cada vez mais inexistente, né? Ao longo do ensino fundamental e até chegar no ensino médio. Por que a escola, de uma maneira geral, ela continua tão cinza? Então, na educação infantil, o lúdico ele se faz presente nas cores, né? E quando a criança ingressa na educação fundamental, é como se alguém dissesse para ela: aqui não é colorido, porque aqui a coisa é séria. Como se na educação infantil não fosse, né? Mas é lá que tudo começa. Mas felizmente, Adriana, hoje a gente não vê mais tantas escolas cinzas, né? Hoje em dia tem muitas escolas coloridas. Eu não sei até onde a pedagogia das cores influenciou nessa mudança, mesmo que em pequena escala. Mas eu vejo assim muitas escolas amarelas, azuis, laranja e também com cores variadas. E lembrando que antes de pintar a escola, como eu disse, nós devemos pesquisar quem é aquele público que vai ocupar aquele espaço, qual a necessidade daquele público. E os estímulos das cores, eles estão presentes em nossa vida. Nós vivemos em um mundo colorido, onde as cores elas interagem conosco mesmo sem o nosso consentimento. É importante as pessoas entenderem isso. Por isso, como você falou do marketing, né? O McDonald's, por exemplo, com as suas cores maravilhosas, amarelo e vermelho, ele tem as cores que vai fazer o quê? Você querer aquilo que ele está oferecendo e você vai ser seduzido. Então, às vezes, você come sem ter fome, porque você foi seduzido. Então, a escola precisa aprender esse marketing e seduzir o aluno também para que ele queira aquilo que está sendo oferecido ali dentro, né? E o professor de educação infantil e do ensino fundamental, do ensino médio, se ele souber entender a importância das cores, ele pode promover a diferença em sala de aula. Desde a mais tenra idade, eu falo que desde a mais tenra idade, porque você já pode começar no berçário com a criança, um berçário que estimule benefícios para aquela criança. Não, perfeito. E agora acho que você traz pontos super importantes, né? Que eu acho que muitas vezes a educação infantil não é tão valorizada, né? Quanto deveria, porque como você trouxe, né? Tudo começa lá, mas a educação infantil, ela tem esse potencial que deve ser valorizado, né? E eu vou até trazer aqui uma reflexão para quem tá ouvindo a gente. Eu, nos últimos meses, tenho visitado muitas escolas e de vários segmentos, então da educação infantil até o ensino médio. E é muito nítido, e vou pedir para quem tá ouvindo a gente fazer esse exercício também, de perceber como estar nos diferentes ambientes dos segmentos altera a gente mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu vou visitar uma parte ali da educação infantil, poxa, é tão convidativo você chegar e querer ver, porque é tudo, né, tá ali visível, tá lúdico. E conforme a gente vai entrando ali nos corredores do 6º ano, do 9º ano, do ensino médio, é aquela coisa que até parece um hospital, né? É tudo branco, é tudo cinza. Então, acho que esse é um ponto, de fato, pra gente ver, né? Isso altera a percepção de quem tá ali na escola, né? Quando a gente fala da presença das cores nos diferentes segmentos, e a gente precisa colocar isso em pauta, né? E até trazendo essa temática, Solange, vou te perguntar, como que então a gente pode trazer mais essa pedagogia das cores para esses segmentos que ainda hoje não olham tão fortemente para as cores quanto a educação infantil, que é o ensino fundamental e o ensino médio. Então, como a gente pode ter esse resgate da pedagogia das cores, do potencial das cores dentro da sala de aula para esses segmentos aí dos anos finais? Então, vai depender muito da escola, do professor, do coordenador, né? Porque ele precisa acreditar. Se o professor acreditar no que a pedagogia das cores propõe, o coordenador, ele pode promover uma mudança. A escola não promove a mudança, não pinta, como você disse, corredor cinza, branco, né, parecendo hospital. Nem hospital mais é tão assim, né? O hospital utiliza cromoterapia. Então, o que acontece? Esse professor é assim, sabe? É uma coisa que eu aprendi e guardei que a gente pode fazer muita coisa entre quatro paredes, né? A gente que é professor. Então vai depender muito desse professor. Se ele acredita, ele vai promover essa mudança, essa diferença dentro da sala de aula, como eu disse, numa vestimenta, ou numa flor, ou, por exemplo, ele vai ensinar uma matéria nova, ele pode trazer ensino fundamental, ensino médio, ele pode trazer, por exemplo, ele vai ensinar uma equação, ele traz ela numa cartolina amarela, por exemplo. Ele está promovendo o diferencial, porque, como eu disse, o campo mental, o
cérebro já vai ver aquela cor, já vai interagir com ela, facilitando o aprendizado, né? Daquelas crianças, daqueles adolescentes. Então, vai depender muito do professor para fazer. Se a escola não acredita, se a escola, principalmente escola pública, né? Escola particular, ainda eles acreditam mais, promovem mudanças, deixam as coisas mais coloridas, né? Agora, a escola pública, ela tem um tradicionalismo, assim, sabe? Que, que parece que priva novidades. O mundo, ele está sempre em mudança. E por que a escola ficou ali no tradicional? Quando eu ofereço a pedagogia das cores, eu até uso uma ampulheta, sabe, como exemplo. Porque que acontece? Eu não estou mudando nada, né? A pedagogia das cores também não está mudando nada. Ela está trazendo, acrescentando algo. Então, é assim, tem a ampulheta, a educação, está ali, parada, estagnada. Então, chega algo novo, precisa ser só a pedagogia das cores, mas chega algo novo, a escola tem receio. É preciso que alguém vá, vire a ampulheta e essa areia caia novamente, formando uma nova areia, com a essência da areia velha, que é o tradicional da educação, que nós não podemos perder, né? Então, nós temos o tradicional, só que quando essa areia cai, ela fina, ela forma novos grãos, e é essa nova metodologia, o que é um novo conhecimento, algo novo, entendeu? Para a educação. Então, a escola precisa parar de ter essa resistência, e ninguém está falando de tirar o tradicional, mas de promover mudanças, acompanhar o mundo globalizado, que muda a cada minuto, e a escola precisa acompanhar isso. Com certeza, acho que quanto mais a escola não acompanhar, mais distante a gente vai continuar dos nossos alunos, né? Então, Solange, você trouxe pontos bacanas aí pra gente analisar, que é muito a questão do engajamento dos professores também, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, para colocar um projeto e fazer rodar na escola, a gente precisa da parceria de todo mundo, né? E como a gente sempre fala aqui no Pode Curiar, a gente precisa da troca entre pares. Quanto mais os professores trocarem as suas práticas e fazerem acontecer, mais potência no nosso trabalho a gente vai conseguir. Então, quanto mais a gente consegue trocar com os nossos pares, mais a gente consegue potencializar esse trabalho, né? Apesar das dificuldades que é a gente ter essa troca, é o que a gente precisa, né? Colocar. E outro ponto bacana que você trouxe é em relação à resistência, né? Então, vou até te perguntar sobre um exemplo. Eu trabalhava numa escola, né, do Fundamental 2 ali, e uma professora percebeu que os alunos do 6º ano estavam com dificuldade na tabuada. E ela falou, não, então vamos fazer os alunos, cada grupo pega uma tabuada para fazer e a gente vai colar as tabuadas nas paredes da sala. Essa, por exemplo, poderia ser uma atividade em que cada tabuada tivesse uma cartolina diferente para estar colada na sala de aula. O que você acha? É um caminho? Sim, é um caminho. Ela poderia utilizar a cor amarela, a cor vermelho também. Por quê? O vermelho é uma cor que ela estimula atitude, concentração. Porque muitas vezes o aluno não aprende também, porque no fundo ali no seu cérebro falta um pouco de atitude, né? O querer. Então, é como eu te falei, as cores, você pode utilizar várias cores, desde que você saiba para que cada uma delas está ali, né? Então, seria interessante a professora fazer alguma coisa com papel colorido, com cartolina, que fosse colorido, né? Nas cores amarelo, laranja, o verde, que o verde estimula a boa memória. Então, cada cor vai levar uma proposta e certamente aquela tabuada vai, de alguma forma, entrar na cabecinha do pessoal, né? Eu acho que é super legal, até quando a gente fala de expor coisas na sala, né? Às vezes até ajuda os alunos a se engajarem mais também. Via no ensino médio também, um professor colega lá fez um trabalho com os alunos na época da Copa, com as bandeiras e tinha cartolina na escola inteira. Então tem um trabalho de pertencimento aí dos alunos também no espaço, pode contribuir, né, para esse engajamento e ser potencializado pelo uso das cores, né? Exatamente. Tem que ser criativo, tem que conhecer. Eu acho que o importante é você conhecer, para você não é, eu diria assim, eu sempre falo, não existe cor errada, mas existe a cor certa. Por que eu falo isso? Porque quando o professor está com uma boa intenção, era para usar o amarelo, ele usou o laranja, mas ele vai gerar estímulos positivos de socialização, de concentração, de criatividade, que é o que a cor proporciona. Então, ele não cometeu um erro, não usou uma cor errada, mas ele poderia ter usado, se era para aprendizado, a cor amarela. Mas a partir do momento que ele tem a boa intenção, ele cria uma energia positiva naquilo que ele está oferecendo, já é muito certo, entendeu?
Perfeitamente. E eu acho que dialoga muito com o que a gente trouxe no episódio 4 com a Kátia, de neurociência, de que é isso, os professores, a gente precisa fazer uma caixinha de ferramentas para saber quando melhor usar cada uma das práticas, porque foi o que você falou. A gente não pode continuar fazendo sempre a mesma coisa, porque isso a gente sabe que não dá resultado e a gente pode chegar a lugares muito mais longe, né? Então, acho que é super importante a gente conhecer, né, essas diferentes metodologias e pedagogias, como a pedagogia das cores que a gente está conhecendo aqui hoje, para ajudar os professores a terem cada vez mais ferramentas aí na sua caixinha e poderem acessar sempre que for necessário, né? E agora, Solange, depois que a gente já percorreu um pouquinho, né, sobre o que é, alguns exemplos sobre a pedagogia das cores, a gente já está chegando para o nosso momento de encerramento, que é quando a gente chega no Fala Curiós. E aí, Solange, eu vou te perguntar, o que é, para você, educação em uma palavra ou em uma frase? Olha, eu gostaria de responder em uma palavra e também em uma frase. Em uma palavra, eu diria sobrevivência. E em uma frase, só a educação tem a chave para abrir a porta da ignorância e desigualdade que assola nosso país. Ela tira as travas do conservadorismo, deixando que o homem veja o contínuo de luz do conhecimento e trilhe seu caminho andando em sua direção. Somente com a abertura dessa porta, a criança de hoje será o adulto cidadão de amanhã. Máximo, Solange, muito boa. Acho que essa perspectiva a gente ainda não tinha trazido aqui no Fala Curiós. Gostei muito da palavra que você trouxe, né, de sobrevivência. E linkou agora, né, com esse parágrafo. A gente precisa saber como melhor preparar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para viver nesse mundo de hoje, para esse mundo complexo e conseguir ser transgressor em muitos sentidos no que a gente precisa, trazer várias mudanças, né? Então, gostei bastante dessa linha que você trouxe. Solange, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Curiar. Foi muito bacana ter você com a gente aqui hoje e eu vou deixar esse momento agora para você falar um pouquinho também sobre o curso que você disponibiliza. No seu Instagram tem muito material bacana também para os professores entenderem mais atividades, terem mais alguns exemplos, conhecerem experiências. Então conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente sobre o curso e sobre o seu material que você divulga no Instagram. Eu tenho um material no Instagram, mas eu tenho um site muito rico, pedagogiadascores.com.br. Lá eu disponibilizo muito sobre as cores, atividades gratuitas para os professores imprimir e também aprender, né? Tem introdução para imprimir. E no Instagram eu disponibilizo alguns conhecimentos também, mas no site é muito mais rico. Então visite o site, vá até o site, conheça, leia. Tem muitos artigos. Em cada artigo eu vou contando um pouco sobre as cores. Você consegue aprender muito. Eu tenho também meus materiais, né, que são meus livros, né, que trazem muito sobre a pedagogia das cores. E é isso. Tem que continuar, insistir e ir aprendendo, porque a gente está aqui para isso. Ninguém nasceu sabendo e a cada dia aparece uma coisa nova para a gente aprender. Não pare nunca, professor. Evolua. Perfeito, Solange. Acho que isso até super se relaciona também com o que a gente falou no episódio com a Laura sobre formação continuada, né? Porque é o que você trouxe. A gente não pode parar, né? A vida continua, o mundo tá acelerado e quem ficar parado, a gente não vai conseguir acompanhar os nossos estudantes, né? Então é pra frente que se vai e que bom que tem tantos materiais à disposição para os professores se tornarem cada vez melhor nas suas práticas e trazer melhor ferramentas para os seus alunos também, né? Então, Solange, muito obrigada e vou abrir o convite aqui, né, para a gente fortalecer a nossa prática pedagógica. Então, vocês já sabem, nos comentários desse episódio no YouTube, contem pra gente alguma prática que você utiliza na sala de aula quando o assunto é estímulo das cores. Assim a gente aumenta nosso repertório e vai trocando práticas pelo Brasil inteiro. E se você ficou curioso ou curiosa para saber mais, os nossos episódios estão disponíveis no YouTube da Curiós e também no nosso canal no Spotify, que vocês podem encontrar pesquisando por Pode Curiar. Até a próxima e muito obrigada!